Bom dia, inscritos no meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente dos demais vídeos meus. Depois eu retomo o assunto lá dos exercícios, do como virar o mago, do caminho do mago. Eu retornarei e retomarei estas questões. Esse assunto que eu vou falar hoje, já quis falar por muito tempo e muitas vezes, porque é mais relevante do que tudo que falei até hoje. Mais relevante. É mais impactante. São coisas terríveis, né? Só que causa raiva, né? Eu participava de um grupo de mecânica quântica que falavam sobre o Hélio Couto, né? Mecânica quântica e ressonância harmônica. Então nós do grupo éramos todos ressonantes, fazia aquela ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu fiz até o CD 8, me parece. Oitavo CD, DVD, né? Aí o último veio no e-mail. O último ou dois últimos. Então acho que foi mais de 8, 9 CD, DVD de ressonância harmônica. E nesse grupo conversávamos sobre física quântica, as questões mentais, lei da atração, né? E aí eu contei algumas experiências acerca de Deus. E aí causou alvoroço, dúvidas, zombaram. Tinha um judeu ateu, judeu assim, descendente de judeus, né? Ele mora no Rio de Janeiro, ateu. E aí ele falava e ria, e uma outra mulher também, que até tinha sido crente cristã no Brasil, e ela atualmente é reikiana, terapeuta reiki, e gosta de falar sobre física quântica, né? E zombavam, e falavam, e ria. E eu ficava assim, mas por quê? Né? Então eu quero pedir aqui, se você duvida, não acredita, acha absurdo, acha louco as coisas que eu vou contar nesse e em outros próximos vídeos, fica quietinho. Eu não tenho por que mentir. Jamais iria mentir com questão de Deus, de Bíblia. Esse domingo atrasado, eu estava num sítio e um tio da minha esposa falou comigo brincando assim: Ricardo, por que você não abre uma igreja pra você? Por que você não monta uma igreja? Eu falei: olha que eu conheço de Bíblia, viu? Olha que eu conheço de Bíblia. Iria bem, só que eu falei: eu não tenho coragem não. Eu não tenho coragem de ganhar dinheiro. Ele falou: você ia ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Eu falei: eu não teria coragem de ganhar dinheiro com fé das pessoas, manipulando, abusando da fé, da crença, da fé das pessoas. Eu preferia fazer outras coisas. Eu falei: eu tenho coragem para outras coisas, para isso eu não tenho coragem. Então mesmo afirmo que jamais teria coragem de inventar mentira, de inventar Deus que me livre, Deus que me perdoe. Na época eu estava tão bem, tão preparado mentalmente, emocionalmente, né, fazendo a ressonância de Hélio Couto, descobrindo as questões do universo, que eu ficava quieto, vendo eles rir, zombar. Eles falaram que falou uma vez que eu me contradisse, e não tinha contradito nada, eu explicaria tudo, não tem contradição. Quando é verdade, não tem contradição. Né? E eu me calei. Aí o grupo até morreu. O grupo foi falindo, acabando. O grupo de WhatsApp e virou nada. Ninguém ficou lá, praticamente. Então assim, tá tudo relacionado. As coisas que eu vou falar, as obras que eu vou contar, as ações de Deus, tá relacionado com os outros temas e assuntos, com as outras questões mental, magia, mago, física quântica, conhecimento de filosofia. Tá tudo relacionado, tá tudo ligado uma coisa com a outra. Não são isoladas, né? Então, se for para agregar, você comentar alguma experiência sua também, ou dizer que gostou, beleza. Agora, se for para ficar falando B, né, para não falar a palavra, falando B,
falando M, falando P. Fica quieto, fica no seu lugar. Você não tem noção, você não imagina, você não sabe da minha história, da minha existência, né? Bom, vou começar com uma obra, né? Vamos dizer assim, que aconteceu em Cacoal, né? Eu não vou citar nome, porque vai que a pessoa não quer. Talvez a pessoa não quer, aconteceu tudo, ele sabe que é tudo verdade, mas talvez ele não quer ser exposto. Não quer que as pessoas saibam que é ele, né? Então vou dar o respeito e não vou citar nome. Poderia citar, poderia. Essa pessoa, nós somos amigos até hoje. Poucos dias eles estavam numa cidade, ficou sabendo que eu estava em outra, falou, eu vou pra aí. Vai eu, fulano e fulano, nós vamos aí te ver. Aí eu falei, não vai dar, que eu tô saindo pra trabalhar agora. Eles iam à noite lá onde eu tava, né? Então assim, nós não conversamos muito não, mas somos amigos até hoje. Talvez ele vai até ver esse vídeo. Quem sabe ele até confirma nos comentários, né? Eu era soldado da Polícia Militar em Cacoal, Rondônia. E teve um rapaz da igreja, frequentava a congregação cristã igual eu. E ele tinha uma vida até boa. O pai dele mantinha ele com a Bros. Naquela época, quem tinha uma moto já era bem rico, assim. Não é igual hoje, não. Que hoje é carro, né? Moto é mais pessoas mais quebradas. Naquela época, não. Inclusive, teve um irmãozinho que ficou com muita inveja, falou muitas coisas horríveis de mim. Falou mal, nervoso, revoltado, por causa da irmãzinha lá, e porque eu tinha uma moto, então eu era rico, né? Comparado com os outros, eu tinha uma Titan quase nova, que eu vendi uma casa que eu tinha, comprada ainda quando criança, quando adolescente, e aí eu vendi essa casa para poder fazer os exames e as viagens para Porto Velho para entrar na polícia. E o que sobrou do dinheiro dessa casa eu comprei uma moto semi-nova. Então, ele tinha uma Brozona, né? Então era melhor do que eu nesse aspecto, né? Que eu tinha uma Titan 125, ele tinha uma Bros. E tinha uma vida boa, só que daí a empresa do pai dele, o pai dele mexia com olaria, deu uma decaída. E aí não deu para ficar mantendo mais ele sem trabalhar, ele só estudava, ensino médio ainda. Então ele não deu para manter mais e ele precisava de um trabalho. Ele arrumou um trabalho no mercado, mas ganhava um salário, ganhava muito pouco, trabalhava muito. E ele andava comigo direto, nós andávamos de dia, de noite, era o tempo todo. Ele na minha casa, eu na casa dele, a gente andava junto, né? Inclusive, eu nem imaginava que eu tinha algum dom de profecia, que eu falava coisas, né? Eu andava com um bando de profeta, de gente que tinha dom de visão, revelação, de profetizar coisas assombrosas, minha gente. Deus que me perdoe. Coisas assustadoras. Mas eu mesmo não sabia. Foi muitas poucas vezes que eu falei alguma coisa, que eu profetizei, falei alguma coisa. Muito raro. Raríssimo. Aí um dia ele me surpreendeu. Ele chegou lá, eu tava nervoso, aí comecei a xingar. Aí ele falou assim, eu não vim aqui pra isso. Meu Deus, eu não vim aqui pra isso. Eu tava nervoso. Aí xingando palavrão. Eu não vim aqui pra isso. Aí eu entendi. Ele ia lá muitas vezes para obter resposta da minha boca. Quando eu falava algumas coisas, soltava algumas coisas que servia pra ele, era a resposta. Ele ia lá buscar um sinal. Aí que eu fui entender, caramba, ele tá aqui direto. E eu nem sabia, nem imaginava. E aí, ele começou a estudar, eu incentivei ele a fazer o concurso da Polícia Militar. Arrumei material para ele, apostilas, ensinei bastante coisa, o tempo todo nós trocava pergunta. Na época eu era fanático em estudo, né? Assim, eu achava que estudo, concurso, era a solução de tudo, né? Nessa época eu fazia Direito também na Federal de Rondônia, me formei na Federal, curso de Direito. Depois fiz pós-graduação também na Federal de Rondônia. E aí ele estudou muito, se dedicou. Tinha vez eu chegar lá, ele estava de joelho, orando. Uma vez ele estava de joelho lá assim, tipo morto, não levantava não.
Eu falei, uai, por que você tá orando? O que aconteceu? Ele falou, você tá me humilhando e tal, né? Ele orou muito, orava e estudava, não só orava não, orava e estudava. Um dia ele foi para minha casa, estudamos a noite toda. Eu era muito bom em português naquela época, melhor do que hoje. E a noite todinha, nós trocando pergunta, né, ensinando o que eu sabia de português para ele, língua portuguesa. E aí eu fui dormir no outro dia, eu tava de folga, eu trabalhava plantão. E ele foi trabalhar no mercado. E antes disso ainda saímos, corremos. Ele treinava exercício físico de madrugada, levantava de madrugada, corria, depois tomava banho e ia pro mercado trabalhar. E nesse dia, estudando a noite toda, ele foi trabalhar sem dormir nem um minuto. E ainda correu, fez exercício ainda de madrugada, quando terminamos de estudar, eu e ele, ajudando ele. E aconteceu que mesmo ele estudando e orando tanto, ele foi fazer o concurso e reprovou. Né? Ele atingiu o mínimo, só que reprovou porque ele ficou milhares para frente. Ficou mais de 1000. Eu me lembro, uma distância muito grande, não tinha chance nenhuma. Nenhuma. Aí eu estava lá em casa, tinha acabado de fazer um café, morava sozinho, era solteiro. E ele chegou lá muito triste, mas destruído emocionalmente. E falou para mim, eu reprovei. Eu levei um susto. Falei, mas como? Como? Não sei. Reprovei. Deus não permitiu, não sei por que aconteceu. E agora, o que vão dizer de mim? Ele fazia faculdade, né? Na particular, fazia administração. As pessoas vão dizer, cara, tá fazendo faculdade de administração e não passa no concurso da PM. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A pessoa pode estar fazendo faculdade e reprovar no concurso, sim. Porque são poucas vagas e muita gente, né? É muita gente, a concorrência é muito grande. E hoje tá pior ainda para passar no concurso. E aí, eu falei, hoje tem culto no Vista Alegre. Hoje tem culto na igreja do Vista Alegre, na congregação. Vamos buscar uma palavra, buscar uma resposta de Deus. Ver o que Deus fala sobre isso aí. Deus pode fazer um milagre. Olha que fé que eu tinha. Eu tinha uma fé assombrosa. É tanto que eu fiquei 7, 8 anos sem sexo. 7, 8 anos só na fé. Entendeu? Namorei, tive alguns namoros, mas era um celibatário, um beato. Então eu tinha uma fé muito grande. E aí nós tomamos um banho e fomos congregar, buscar uma resposta de Deus sobre isso. Difícil, hein? É muito difícil buscar a resposta de Deus, palavra, pregação sobre concurso público, que sempre Deus confirma e vai confirmar, só que daí passar é outra história, precisa de um esforço da pessoa, né? E para negócio também, já vi muita gente se decepcionar. Para montar coisa, abrir coisa, comércio. E aí, a palavra foi aquela assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Naquela passagem do Evangelho. E aí ele, da pregação, falava, tem alguém que está lá atrás, que ficou no último, não é verdade? Você está aqui, veio buscar a resposta, porque você ficou no último. E aí Deus vai mudar as coisas, vai tirar o que tiver de tirar, vai voar quem tiver de voar, mas eu vou te pôr na frente. Eu vou fazer uma mudança, vou fazer uma transformação. Quem pregou foi até o irmão Moacir. Moacir, é um fazendeiro que tem lá, dono de despachante, fazendeiro. Ele pregou essa pregação. Ele tem dom forte, revelações fortes, uma história muito forte. E é rico. Ele é crente e rico. Crente, profeta, cheio dos dons, pregador e rico. Isso é muito raro. Geralmente você cresce para um lado e para o outro não. E ele é firmeza. Rico e é firmeza. Na crença, na fé. E vai, menino. E aí teve os testes, né? Ele ainda enfrentou um outro problema judicial, aí ele gastou com advogado, teve que arrumar a questão lá, a questão civil, mas ia atrapalhar ele. E aí ficamos meses ali, orando, em oração, visita, profecia,
ficamos uns meses ali e ele confiante no milagre, né? Aquele milagre que foi prometido lá. E aí começou as outras fases do concurso. Teste físico, psicológico, psicotécnico, exame médico. E ele de fora. Mas tinha a pregação, a palavra, a profecia estava de pé. Né? E passou uns meses nessa situação. Quando foram fazer os testes, começou a reprovar de centenas. Teste físico, centenas. Centenas reprovaram o teste físico. Teste psicológico, psicotécnico também. Dezenas, se não centenas, reprovou o psicotécnico. E reprovou também muito no exame médico. Coisa assim que nem acontece. E nessa reprovação toda desse povo sendo tirado e saindo fora, lá vem o rapaz que tinha reprovado, que estava fora. Né? E ele já, nessa época ele estava com uma certa esperança. Aí o que eu quero contar mesmo? Agora que eu vou contar o forte. Ele me chamou para ir na oração. Eu disse para ele assim, vou. Só que eu estava muito desanimado, meio depressivo. Eu não entendia muitas coisas da vida, da existência. Mesmo vendo grandes milagres, manifestação, eu era meio depressivo. Por ser jovem, solteiro, e a mente muito confusa. Né? Deus me livre. Eu não quero reencarnar. Deus que me perdoe de reencarnação. O que eu passei na minha infância e na adolescência e quando jovem, sem ter explicações que hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho bagagem. Mas naquela época eu tinha bagagem de estudo, direito, concurso. Era técnico agropecuário já, estudei colégio interno 3 anos. Mas bagagem da mente humana, eu não entendia as coisas. Deus, espiritualidade, hoje eu entendo muito mais. Então era muito sofrida a existência para mim naquela época. E aí eu fui para essa oração atrasado. Cheguei lá, eles estavam orando, casa fechada. E eu fiquei do lado de fora lá, ouvindo eles orar lá dentro. E uma menininha, uma criança de cerca de 6 anos, 6, 7 anos, 8 no máximo, de 6 a 8 anos, falava assim, policial, policial, policial. E eu, tá acontecendo, será? A menininha falando alto assim. E aí fiquei lá ouvindo. E quando terminou, os irmãos vieram me soltar. Um falou, ô irmão, você tá aqui? A menininha falando, você viu a fulana? Eu falei, eu vi sim, eu vi. Então, deve que é porque você tava aqui fora. Aí nessa hora, esse rapaz, que é que eu tô contando a obra, me chamou do lado e falou, hein, ela mostrou pra mim. A criança tava mostrando pra mim, chamando de policial. Eu falei, meu Deus, então vai dar certo. Você vai entrar no concurso. Se isso aconteceu, se a criança falou assim, você pode ter certeza, vai dar certo. E aí é onde começou a reprovação dos outros. E ele foi chamado, entrou na polícia, virou policial militar. Hoje ele era cabo, deve ser sargento agora, aluno sargento. Aluno sargento. É sargento já, com certeza. Trabalha em investigação, um ótimo profissional, um grande profissional. Ele é tão bom que ele foi chamado pela Secretaria de Segurança Pública para trabalhar na investigação. Cedido, né, o batalhão onde ele trabalha cedeu ele para a Secretaria de Segurança Pública para fazer investigação no âmbito pela Secretaria, na capital, Porto Velho. E então assim, me veio à mente, né? Eu falo tanta coisa, tanto assunto, né? E eu me senti mal, foi tipo cobrado assim, porque essas verdades grandes, né? Essas coisas grandiosas, eu não conto, né? Mas é que eu temo ser desacreditado. Isso pra mim é horroroso, horrível demais. Deus me livre, negócio de inventar coisas de mentira, não é pra mim não. Então pensei, vou contar, já começar o vídeo falando, explicando, né? Então eu devo muita coisa, vou contar muitas outras coisas. E eu devo isso ao chefão, a Deus. Eu vou contar umas coisas também demonstrando que ele é bom, o chefão da Bíblia. Eu vivo assistindo Jean Valjean.
Jean Elan é um homem muito sábio, inteligentíssimo. Apesar que ele fala que a sabedoria dele não é... que é impossível também um homem acumular conhecimento igual ele, é impossível, não tem como não. É sobre-humano. Sobre-humano. Entendeu? Ninguém conseguiria decorar tudo que ele sabe. Ele cita muitos livros, muitos filósofos, muita obra, muita coisa. E ele fala que é os espíritos, né? Que é um pessoal que dá apoio a ele, que tá mandando ele falar as coisas, e que manda ele falar e que fica falando para ele. E ele fala que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é um nada, que ele é menos que nada. E fala... Ele é muito humilde. Fala, inclusive, para não levar a sério como absoluto, como verdade o que ele está dizendo. Porque nem ele sabe se é verdade, mas são coisas que aconteceram com ele, né? Seres extraterrestres, seres fizeram contato com ele, fez ele assinar um documento, uma carta em branco, e onde ele tem que fazer essa missão na Terra. E ele declarou guerra a Javé. Ele declarou guerra a Javé. Ele fala muito mal de Javé, de Yahvé, Deus da Bíblia, né? Do Antigo Testamento em especial. Ele fala muito mal, ele critica, muita coisa que ele fala tem coerência, faz sentido. Né? Só que daí eu tenho muita experiência do outro lado da bondade desse ser. Eu sei que esse ser é muito bom, e eu quis fazer umas maldades em nome dele, usar ele para fazer, e ele me deu uma chamada, me deu uma corrigida, né? Eu vou contar depois. E eu sei que as coisas são muito confusas, né? Então isso aí, o que a menininha falou, viu, enxergou, o que o chefão prometeu, ele fez com o rapaz. Né? Tirou um monte de gente e punhou ele no lugar. Muito obrigado, você que veio até aqui. Se assistiu até o final, comente assim... comente assim... Deus é bom, tá bom? Se assistiu até o final, comente, Deus é bom. Obrigado, sucesso.